incrível 2.067 rinocerontes abatidos nos últimos 4 anos na África do Sul, um dos principais destinos do mundo, o segundo país africano mais visitado pelos turistas depois de Marrocos. É a primeira nação da SADC que apresenta a imagem da África selvagem. Imagens do terror nas áreas de conservação de Moçambique e África do Sul. 80 caçadores furtivos morreram só este ano durante a confrontação armada com os Rangers no território sul-africano. It's not our intention to kill the people, but they come into our country and we must defend the country and we want to arrest them. We don't want to kill the people. Temos alguns nomes, sim. Ainda é secreto. Neste momento temos a nossa equipe quase desarmada. Bem-vindos, grande reportagem nesta edição aborda a caça furtiva de Shbejan. Shbejan, em língua xangana, significa rinoceronte. É um dos Big Five que distingue-se por ser sonolento e solitário. Tem ainda a particularidade de ser um animal de humor imprevisível. A cobiça de chifres deste animal adensou a caça furtiva no continente africano, particularmente na zona austral. Os abates de rinocerontes para a extração de cornos são encomendados por vários sindicatos de crime organizado. Recrutam e treinam caçadores para realizarem incursões de abates de animais para a extração dos seus chifres dentro dos parques. Nos parques, os jovens caçadores andam em grupo de 3 a 4 homens. Alguns grupos transportam 300 a 500 mil meticais para corromperem a fiscalização e a polícia, isto no território moçambicano, e depois os objetos são colocados nos corredores locais. A fase de trânsito de cornos. Aqui prepara-se a colocação destes chifres no circuito nacional. Consumada a colocação no circuito nacional, a fase seguinte é a de exportação. Aqui no ponto 4 temos a figura de exportador, este que por sua vez envia ou exporta os chifres para o mercado internacional. E quem são os grandes consumidores destes cornos? Podemos ter aqui alguns países como a China, Vietnã e a Tailândia. Estes é que são os grandes consumidores. Vamos ao primeiro bloco de reportagem neste programa. O Parque Nacional do Limpopo é um dos locais de eleição em Moçambique e na região da Comunidade dos Países de Desenvolvimento da África Austral. Pela sua beleza exótica, a área, com um enorme potencial de biodiversidade, integrou o mapa do ambicioso Parque Transfronteiriço do Grande Limpopo. A iniciativa, com o objetivo de estimular a integração regional e a cooperação entre as nações, foi lançada em finais de 2002 pelos governos dos 3 países da SADC. O Parque Transfronteiriço do Grande Limpopo cobre uma superfície de 4 milhões de hectares, que incluem outras 2 áreas de conservação. O Parque Nacional de Kruger, da África do Sul, e o Parque Nacional Gonarezo, do Zimbábue. As autoridades moçambicanas precisam de investir mais em infraestruturas, como acampamentos e estradas, como forma de dotar o Parque Nacional do Limpopo de condições para turismo de alta qualidade. Há, pelo menos, uma luz verde, por exemplo, da PPF, AFD, a KFW, que estão, pelo menos, a apoiar o financiamento da maior parte dessas atividades aqui ao nível do parque. Dentro do programa de infraestrutura temos, por exemplo, a construção de uma estrada ao longo da zona tampão, isso para permitir a movimentação de pessoas e bens. O Parque Nacional do Limpopo registrou a entrada de menos turistas nos primeiros 6 meses de 2013, comparativamente a igual período de 2012. 7.214 turistas visitaram o parque no ano em curso, contra os 9.510 do ano anterior.
A redução do movimento de turistas deveu-se às cheias que devastaram algumas zonas do parque. Cerca de 75% são estrangeiros, maioritariamente sul-africanos, mas também temos visitas nacionais. Mas não vamos fugir muito, praticamente, naquilo que tem sido a meta anual de 7 milhões de meticais, portanto, em termos de receita, devido aos preços praticamente que subiram, portanto, a partir deste ano. Em instruções do Corpo da Fiscalização antes da excursão matinal a Paula Floresta na região de Machampan. Eu vou estar em frente e o resto atrás de mim. E qualquer questão que forem ver, por exemplo, no caso de um animal, o que tem que fazer é só dar um sinal ou bate-se assim o teu pé. Não podemos usar o flash nas nossas máquinas. Debaixo de um sol escaldante, não foi possível apreciar nesta área os Big Five, os famosos 5 animais de grande porte mais procurados: búfalo, leopardo, leão, elefante e rinoceronte. Mas em plena luz do dia, uma surpresa. A equipa do programa Grande Reportagem viveu momentos dramáticos nesta mata. O fiscal Chaco Ticanzero deparou-se com caçadores furtivos e não conseguiu neutralizá-los. São 2. Se éramos 2 pessoas, podíamos pegar, mas você está a ver, correr atrás de furtivos, eles têm 2 armas. Eu estou sozinho. Esse é calibre 12. Até deixaram cair um bidão de água ali assim. Bravo Delta, qual é a tua fiera, capa? Deparamos com 3 gafanhotos, capa. 2 estão armados e um tem uma pasta que provável é o corno, aquilo que acabamos de ver, capa. Estamos a pedir para vocês fazerem umas emboscadas em direção a Macês Velho. Não sei se me escuta. Os 2 estão com calibres maiores, provável 375 ou 458, capa. Nós demos um tiro para o ar. Um susto na manhã desta terça-feira. A equipa de reportagem da televisão de Moçambique, alguns fiscais e o homem das relações públicas aqui, surpreendentemente, estavam 3 caçadores furtivos. O tiro não foi direito para eles, tentei assustar, dei um tiro para cima, então eles exatamente tentaram correr sempre para frente e eu ver que o meu colega estava um pouco distante, tinha que parar porque eles já estavam a mexer também a arma deles. Eles estão cansados porque estão a sair muito longe no Kruger. É realmente um cenário pesado, quase que um cenário de guerra dentro destas áreas de conservação. A caça furtiva comercial é o maior desafio para os gestores do Parque Nacional do Limpopo. Estes turistas também tiveram uma manhã atribulada. Por pouco seriam surpreendidos por um bando de furtivos que estavam a usar esta zona do Parque Nacional do Limpopo, em Moçambique, para penetrar no Kruger National Park, na África do Sul. Madop and me went after a little bit, but then we decided no, it's better to go back to the guests. Okay. Because we had the guests with us, we can't put them in danger. Yeah. So we went back and then we came back. Mas, but they're on the way to Kruger Park. Mas eles conseguiram ver vocês? Yeah? Furtivos viram vocês? The poacher see you? No. Mas you see first? Yeah, we went down quickly. Yeah. Yeah. Para muitos turistas, o recrudescimento da caça furtiva é uma ameaça à indústria turística da região. It's a big problem. In such a way that it's actually really affecting us at the moment. We actually now finally see them in the bush like this morning. We had 3 poachers, we approached 3 poachers, and the same with you guys that saw some poachers. So it's reality and they are definitely here. Os caçadores furtivos andam devidamente preparados. Dominam as rotas de entrada e saída nos 2 países. Mas vão conseguir bloquear aquele carro? Não sei, se forem bloquear aquele carro sem ninguém ali, depois vão se alertar. Porque chegam lá, ligam. O estilo já tem bloqueio aí dentro. Mas passou em alta velocidade? Só pode ter passado a alta velocidade, porque logo que chegou ali, abriram a cancela, porque ali tem uma cancela. Abriram a cancela. Eles próprios?
Sim, só podem ter aberto eles próprios. O cerco montado pela fiscalização do parque e pelas autoridades policiais não deu certo para a neutralização de jovens caçadores que tinham sido vistos na região de Machampan. Mas um par de chifres de rinoceronte terá passado pelo território nacional para alimentar o circuito internacional de tráfico. Há indícios da conivência dos agentes da Guarda Fronteira e do pessoal da fiscalização do parque nos esquemas de circulação dos caçadores, em vários casos reportados. Há processos que estamos a trabalhar obviamente nesse âmbito, muita atenção e disciplinar obviamente esse tipo de atitudes. É preocupante estar a perder homens ao nível do corpo de fiscalização. No ano passado registramos alguns agentes da Polícia de Força de Guarda Fronteira, onde ele foi abatido mesmo lá na caça furtiva. Há um que foi apanhado devidamente uniformizado, mas foi abatido pela tropa especial sul-africana. Tivemos conhecimento desse. Mandaram-nos algumas fotografias, vimos este indivíduo uniformizado, de camuflagem, só que não podemos dizer que essa camuflagem é moçambicano ou sul-africano. A porosidade da fronteira, aliada à degradação de várias secções deste tipo de vedação, propicia o aumento de crime transfronteiriço. Estou do lado do território sul-africano. Este é um dos pontos de entrada e saída dos caçadores furtivos, homens que estão à procura de cornos de rinoceronte. Entram e saem por aqui. 8 quilómetros de linha de fronteira foram vandalizados entre o Parque Nacional do Limpopo e o Kruger Park. We don't want to erect a fence. It'll ruin the Limpopo National Park, it'll ruin the concessions. If that is our option, however, one will have to think about it. Há cada vez mais armas de alto calibre na posse de caçadores furtivos nas áreas de conservação no país. As armas não sei são de Massingeira, quer de Maputo, quer de Chibuto. Tivemos um caso que neutralizamos uma arma que tinham amarrado embaixo de escape da viatura. Há uma arma que foi apreendida a primeira vez, depois a mesma arma voltou a ser apreendida 2, 3 vezes. Bom, não posso confirmar porque isso foi antes da minha chegada. Um dos episódios foi de encontrarmos uma senhora a transportar uma arma de fogo embrulhada numa esteira. Ela transportava, então foi interceptada a entrar para o interior do parque. 10 pessoas foram detidas no primeiro semestre deste ano em conexão com casos de posse ilegal de armas e caça furtiva do rinoceronte no Parque Nacional do Limpopo, onde foram apreendidas 6 armas de fogo. Van khomela xibhamu anda ku ya Mananga Hlotini Bejwana a xibamu ni xikumeka Themba Mabunda kwala dorobeni. Themba swa ku tirha yini mina ni swi tivi ni ko va munhu loyi ni nga n'wi tolovela nga gcina se a ni nyika xibamu na vasati vambirhi na se vana. Era grupo de 3 jovens detidos no comando distrital da Polícia da República de Moçambique em Massingeira. Leswi hi nyikaku swilo swa ku swi ri swa laka ku swi leswi hi landzaka swo Mananga ya high school. Murhi a ni wu tivi swa ku nga ve wu ri murhi wa yini wa mpupu yo hlamba ntsena. A hi nge se na hlamba hi ku a hi yo tshama mutini hi le honwani ka ngomana. É uma rede devidamente organizada e até envolve curandeiros. Há suspeita de lavagem de dinheiro no interior do Parque Nacional do Limpopo. As autoridades locais questionam a proveniência dos fundos aplicados para obras de construção de certas casas de alvenaria em curso em alguns povoados. Tem-se notado há aldeias dentro do Parque Nacional do Limpopo que há 3 anos atrás contabilizávamos 2 carros, mas neste momento estão acima de 20 viaturas nessa mesma aldeia. São aldeias que nunca pediram financiamento dos 7 milhões, portanto isso leva a pensarmos que provavelmente tenha sido viatura adquirida por esse trabalho. Em Massingeira, o jovem que não tem carro de alta cilindrada, ou seja, quem não tem no seu parque um Toyota Land Cruiser HZ
ou Toyota D4D é considerado pobre. É o termo mais ouvido no seio da juventude, na sede do distrito de Massingir, na província meridional de Gaza. Para alguns, a sede distrital de Massingir está em transformação por causa de obras de construção de residências. Outras pessoas dizem que certas edificações levantam muitas suspeitas nas comunidades. São comunidades, na sua maioria, pobres, numa região com poucas oportunidades de emprego. Mas aqui há um paradoxo. Há relatos de estarem a ser efetuadas transações de elevadas somas de dinheiro na clandestinidade em Massingir. Grande reportagem tentou, sem sucesso, ouvir os proprietários das casas, maioritariamente jovens. Eles recusaram-se a falar às câmaras da televisão de Moçambique. O distrito de Massingir é tido como um dos principais abrigos de caçadores furtivos. Já a seguir, vamos ter as principais zonas de incursões de caçadores furtivos que procuram penetrar no território sul-africano. Nas rotas, as autoridades sul-africanas referem que muitos caçadores furtivos têm sido neutralizados e detidos e alguns até são mortos em caso de resistência ou tentativa de confrontação com os Rangers. Agora, os pontos críticos de caça furtiva. Vamos ter mais acima, que é a região de Makanda Zulu. Descemos mais para a província de Gaza, o distrito de Massingir, mais para Massingir Velho, e voltamos aqui para a província de Maputo. Vamos para a região fronteiriça de Mapulanguen e descemos um pouco mais para Curumane e Sábia. Estes são os pontos críticos da caça furtiva. Grande reportagem esteve num dos pontos. A viagem tem como destino a zona fronteiriça do posto administrativo de Mapulanguen, a 100 km da sede do distrito de Macuto, na província de Maputo. Além do distrito de Massingir, em Gaza, e a região de Sábia, localizada na Moamba, este é outro principal corredor usado pelos caçadores furtivos para matar rinocerontes. As dificuldades por que passam os agentes da lei e ordem num terreno acidentado. A nossa vantagem de patrulhamento está do lado do flanco esquerdo. Do flanco direito não temos, porque entramos sempre nos becos, usamos becos. São zonas intransitáveis. O perigo, eles quando vêm para entrar, eles usam mais essa ponte aqui que está distribuída. É mais fácil, porque os carros sul-africanos, a patrulha não chega. Não passa ali por causa da ponte que está distribuída. Exatamente. Uma vida extremamente difícil. Deste lado é mais perigoso, porque lá tem mais posição dos sul-africanos. Uma viagem com destino ao rio Mauadji, localizado nas imediações da fronteira que separa Moçambique da África do Sul. Todo esse vão, daqui até Mapulanguen, no Rio Manete, não está protegido. A polícia moçambicana enfrenta várias adversidades nesta mata. O problema não é só o transporte. O Manate sabe muito bem que não é possível fazer 2 patrulhas sem se deparar com leões ou chitas, leopardos e assim. Então, nós evitamos fazer patrulhas muitas das vezes por causa dos leões. Há muito perigo dos leões. Por mais que também essa zona, como ali está aberta, e aí não também aproveitam a entrar para este lado. Sim. Em alguns locais há uma relativa segurança. Temos 2 acampamentos seguros sul-africanos e temos João Ferreira e Tonga Tiulet. Agora, deste lado tem um vão muito grande. Entramos na zona onde os caçadores furtivos surpreendem os animais. Esta parece pegada do lino, é semelhante a esta parte, por causa desses 4 pontos, esses 4 dedos. Significa que
beber água. Sim, podemos prolongar, são 5 minutos. Eles entram daqui para aproveitar aquela parte do rio Mauá que a água está mais cristalina e limpa. Os furtivos também aproveitam a entrar seguindo as pegadas dos animais, dos rinos. Eles procuram mesmo a pegada do rino, então seguem daqui até o território sul-africano, até encontrar. É uma das 4 secções da vedação da linha de fronteira completamente destruída pela força das águas da chuva. O fenómeno afeta de forma cíclica as várias secções da fronteira entre Moçambique e a África do Sul, na parte norte da província de Maputo. Estamos numa zona de risco. Do outro lado é o Kruger Park, onde as autoridades sul-africanas estão em estado de alerta máximo, com armas de alta precisão, usam mira óptica e meios aéreos para patrulhar o Kruger Park. Mesmo assim, os caçadores furtivos provenientes de Moçambique arriscam as suas vidas atravessando a procura do rinoceronte. Moçambique e África do Sul já estão a estudar uma possibilidade de fazer-se a reposição desta vedação fronteiriça? Julgo que sim, mas só que não será assim tão fácil, porque este é um fenômeno que se repete anualmente. A solução, se calhar, seria a construção, por exemplo, de um dique ou de uma estrutura mais resistente à fúria das águas. We do have the borderline, of course, and there are also villages in Mozambique, Masingiri, Mapulangwene, and Onwan villages, of course. These villages have been threatening us, because through our intelligence, we know that most of the poachers are coming from these villages and coming to poach in our Kruger National Park, and something that is not healthy for us. But the information we also get again from the Mozambicans. Em períodos de seca severa, os animais da África do Sul movimentam-se para este local. Rio Mauá é a principal e a primeira fonte de água dos animais que saem do Kruger Park na África do Sul para o território moçambicano. E o que fazem os caçadores furtivos? Introduzem-se nesta gruta, mas para dentro tomam posições e fazem emboscadas os animais quando estiverem a beber a água aqui neste local. E depois, do outro lado, vamos ter um cenário mesmo preparado ao pormenor pelos caçadores furtivos. Este lado da gruta, quase que a parte traseira, é usada como cozinha. Há indicações de que eles preparam ou preparavam os seus alimentos aqui neste local. Faziam fogueira, comida e tudo aqui, à espera dos animais que saíssem do interior de Kruger Park para este local. Mas há indicações de que neste momento os caçadores furtivos abandonaram esta área devido à presença das forças da lei e ordem neste local. Este fenómeno de caça furtiva também é um fenómeno muito localizado. Os furtivos identificam a área, fazem um estudo, escolhem os melhores momentos e depois para atuar. Uma área em tempos abundada por animais de grande porte. Na povoação de Cumana encontramos carcaças de rinocerontes dentro da propriedade do acampamento turístico Safari Mons. 2 animais mortos há alguns anos. Os Big Five despertam muita cobiça dos caçadores furtivos. Estávamos ainda na área do acampamento Safari Mons. Este elefante foi abatido há quanto tempo, mais ou menos? Finais de 2009. É uma ação dos caçadores furtivos? Sim, sim. Existem mais carcaças por aqui, assim, nesta zona? Sim, existem. Mais carcaças são no flanco direito. E que tipo de carcaças temos lá no flanco direito? Carcaças de rinoceronte. Deste lado? Sim, sim. São muitas carcaças de rinoceronte? Acho que conheço, são 4. Os caçadores abatem rinocerontes, mas há alguns homens que tentaram arriscar as suas vidas, não voltaram à terra natal, porque os sul-africanos não os pouparam.
foram mortos. Uma das vítimas mortais é o proprietário desta casa, o jovem de 28 anos de idade que respondia pelo nome de Sérgio Muglhov. Foi morto, crivado de balas, na face, em fevereiro deste ano, na região de Satara, na vizinha África do Sul. A morte de Sérgio aumentou a vulnerabilidade social da família. Dion, com 7 anos, Chico, 4 e Hélio, de 2 anos, estão com futuro incerto. Estes são alguns dos bens que pertenciam ao mal-logrado. Muitos caçadores arriscam a vida para conseguir dinheiro com o objetivo de satisfazer os seus anseios ou caprichos. As viaturas da marca Toyota D4D são carros de sonho para muitos jovens caçadores furtivos. A mãe do falecido está angustiada pela forma como o seu filho foi morto quando ia caçar rinoceronte pela 3ª vez. Anivula, anaseo kumbabuyila anivula. Nokungaba uyakwini. Ba ufanga ganyanga. Ko sawile wansadi pe. Amumule so tsame wa tsangwana ngudita. E o que será dos seus netos? Ndofana sokokwa. Mna sokumaka so. Ngijela. Ambe yamaka ngijela nakwanga phumeli masuka wafamba bangayizwiswa kubekwe. No interior do distrito de Magude, existem obras de construção de habitações abandonadas pertencentes a supostos caçadores furtivos. A administração do posto de Mapulanguene indicou algumas casas. A polícia refere que alguns mandantes de abate de rinocerontes já abandonaram as suas residências na sede do distrito de Magude. Via telefone, promete altas somas de dinheiro, 150, 200 mil. Tenho aqui comigo algumas mensagens que ilustram, olha, veja, peço perdão, tenho aqui 200 mil, tenho 50 mil. Só quando solicito para solicitar comando não aceito, eles dizem, olha, vamos juntar num ponto X. São cidadãos moçambicanos, estrangeiros? Moçambicanos, naturais de Magude e residentes aqui de Magude. Um agente da Polícia da República de Moçambique terá sido morto em Magude no início deste ano. Há suspeitas de que o polícia fazia parte da rede de caça furtiva do rinoceronte. Não posso dizer de certo, porque ele também, há relatos que dizem, também era um dos mandantes. O Major-General Joan Just, líder dos Rangers no Parque Nacional de Coruga, disse que 75 caçadores furtivos foram mortos durante os primeiros 7 meses de 2013 na África do Sul. Quase todas as vítimas eram de nacionalidade moçambicana. The 76, about 16 were killed so far this year. Há fortes probabilidades da cifra ascender a 80 mortos agora. Os moçambicanos lideram a lista com maior número de vítimas mortais. Na presença de atos criminosos, a atitude normal, a atitude civilizada, a atitude de Estado é prender os infratores, julgá-los e condená-los em função do crime que tiverem conhecido. Agora, digamos que o disparar a matar para qualquer pessoa que se mexa, isso vai ser complicado, até onde apanhar inocentes. Não é? Por exemplo, nós estamos agora com a questão da movimentação de populações. Vêm, digamos, 3 vultos, entre os quais uma mulher e uma criança, porque estão na zona da caça furtiva, disparam sobre eles e como é que é? E já estamos a entrar na área dos direitos humanos. Portanto, eu creio, defendo fortemente que o crime deve ser penalizado. Isto aí não há negociação possível. É uma questão de princípio. Mas, em paralelo, creio que o direito deve ser respeitado. It's very sad that the syndicates order people
to shoot at us when we want to apprehend them, when we want to arrest them. It's not our intention to kill the people. But they come into our country and we must defend the country, and we want to arrest them. We don't want to kill the people. It is the Mozambique people that suffer. The syndicates recruit the poachers. The poachers get a little money. The big money goes to the syndicates and it goes to the Far East, but the Mozambique people are suffering. De facto, nós recebemos essa informação através da Rádio Sul-Africana de que há um helicóptero que foi, aliás, que despenhou. Então, havendo essa hipótese de ter sido abatido, mas só que não temos nenhuma informação oficial. Morreram 5 fiscais. You just need some clarification. There's still at the moment investigation. I don't really know as to what's really taking place. We were waiting for the investigation to clarify the helicopter. It happened around April, before even I came to this area. We are still waiting for investigation. We don't really know what happened. Embora possa ser discutível, nós sabemos que estas pessoas estão a entrar num outro país, estão a entrar armados e com, portanto, a intenção de cometer um crime, porque se eles entram armados, é evidente que a resposta só pode ser armada. É o caso mais recente da detenção de um agente da polícia da Guarda Fronteira acusado de estar envolvido num grupo de caçadores furtivos. Contam as fontes policiais que os homens movimentavam-se de Massingir em direção à região de Sukukuza, mais para o interior do Kruger Park. O agente, de 33 anos de idade, natural da Zambésia, confirma o seu envolvimento. A quem pertence esta arma? Eu disse que era de um antigo combatente. Sim. Onde é que está? Na hora disse que estava no Cojo, na Avenida Angola. Em Maputo? Em Maputo, sim. Temos um agente da Polícia da República de Moçambique, o Belmir, envolvido em esquemas não claros de aluguer de arma. Infelizmente, este elemento, que pertence às forças de guarda-fronteira da província de Gaza, tanto em Massingir, está envolvido diretamente no aluguer de armas, neste caso arma de caça, conforme notamos aqui nas imagens. Esta arma de caça, ele que entregou ao grupo de caçadores para realizarem, portanto, a atividade de caça. O agente da Polícia da República de Moçambique diz que apenas fez o trespasse desta arma de grande calibre, calibre 458, munida de silenciador de fabrico sul-africano. Ele havia deixado no sítio, lá em Massingir, então disse que eu fosse levar lá, fazer a entrega a algumas pessoas. Acabei de salientar ao senhor Amorido. Se lui a yang dan paran bakra ba mu shi saka mangonzo. Ya shweka ko mangonzo. Sani ngati ku yelo ko shweka mangonzo, ela ushisa phambili kumbe njalo. Errado estou, não estaria a mentir. O polícia detido fazia parte do grupo de 4 pessoas, constituído por jovens com idades que variam entre os 17 e 36 anos de idade. O mais novo da quadrilha conta a versão dos factos. Ai, absolutamente ingasbejwa. Alwa ankomesh bail. Ankomei bail shihloke. Angabalanga yena ayoluswa mina akufika isikuma itabe namahla kwama. Ambulanse mas de o chef zabo. Awungade eshavise utabe sona amana bom. Na switwa swa ku vadlaya se na mano tinyikela ku vele ni nga yivisiwana ni nga yikulu kambe. A caça furtiva é praticada por jovens desempregados. Em Moçambique, alguns rapazes abandonam a escola. Este é o estado social dos caçadores furtivos. And they get their 30,000-40,000 rand and they come in and hunt and go back. For them it's a lot of money. They've never thought that this was possible. To them, when you're a Mozambican, it's not even really a serious crime. I say to the Mozambicans, what do you do to your people? Your people get killed in the park, your people are jailed in the park, your people are abused by other people that make a lot of money, and ultimately your people will be deprived of the opportunity to create wealth in in the Maputo province of Mozambique, if you ruin tourism with what you're doing now. Procurar atividades económicas que sejam fortes e que possam
dar uma alternativa às pessoas, porque nós temos que analisar também o fenómeno da caça furtiva vis-à-vis a uma situação económica em que as pessoas estão inseridas. Quando há oportunidades de emprego, as pessoas vão trabalhar. Não havendo, as pessoas procuram uma alternativa. Este mesmo governo, pelo menos aqui no distrito de Magude, tem várias formas de os jovens poderem prosperar. Temos o fundo dos 7 milhões, que a maior parte dos jovens podem aderir. Temos o fundo de iniciativa juvenil. O antigo administrador do distrito de Massingir diz que uma das alternativas é envolver os jovens nas obras de construção de casas de reassentamento das famílias que estão a sair do Parque Nacional do Limpopo. Já não está-se a contratar empresas para virem construir as casas. As casas são feitas por artesãos locais. Então um grupo de jovens, homens, mulheres querendo organizam-se, formam uma associação e fazem um trabalho. Então, existe material e o governo paga a mão de obra. A polícia apreendeu no distrito de Magude 40 armas de diversos calibres de janeiro a setembro de 2013. Aquilo que eu sinto na minha zona, os piores momentos da caça furtiva já passou. Há um grande apoio pela parte do Comando Distrital de Magude. Em Magude, a polícia aperta o cerco. Pedir à população de Magude que mudem, aceitem as mudanças, cumpram com as normas vigentes do país, convivência social legal. A caça furtiva do rinoceronte no continente africano está a atingir contornos dramáticos. Os dados são simplesmente assustadores. Desde 2000, a altura em que foram batidos 7 rinocerontes, em 2001 foram mortos 6 rinocerontes, em 2002 o número subiu para 25. O gráfico é este e 2012 foram mortos 668 rinocerontes. Indicações em nosso poder, informações em nosso poder referem que 2013 pode ser o pior ano. A África do Sul conserva a maior população de rinocerontes, com pouco mais de 20 mil, seguido da Namíbia, com pouco mais de 2 mil. Em terceiro lugar vem o Quênia, que tem mais de 1000 rinocerontes. Grande reportagem escalou o Parque Nacional de Kruger, o principal palco da chacina do rinoceronte, onde os caçadores furtivos desafiam, quebram as duras regras definidas pelos sul-africanos. Com 20 mil quilómetros quadrados, Kruger é um dos expoentes máximo do turismo selvagem da África do Sul e da região austral do continente africano. O fascínio natural, aliado a boas infraestruturas, tornaram simplesmente magnífica e confortável a nossa viagem. Não, que está comendo? Kruger é coltado como um dos maiores locais de concentração de mamíferos do mundo. Distingue-se pelo facto de proporcionar aos turistas a observação da vida de animais selvagens no seu habitat. A atividade turística rende muitos e muitos milhões de randes à economia da África do Sul. Cerca de 1.400.000 pessoas escalam o Kruger Park anualmente. Era mais uma viagem dentro do Parque Nacional de Kruger. A região de Satara foi o ponto de partida após uma noite de descanso nesta área de conservação. A equipa foi forçada a retirar-se do mina autocarro porque o meio não estava preparado para circular em caminhos sinuosos e arenosos. No território sul-africano, em direção ao distrito moçambicano de Magude. Oh, okay.
Um forte dispositivo de segurança acompanhou a caravana numa zona sensível e de alto risco por causa da frequente incursão dos caçadores furtivos. Encontramos as ossadas de um rinoceronte abatido há vários meses. Mais adiante, visualizamos alguns vestígios que sinalizavam a recente presença de caçadores furtivos nesta zona. Um local provavelmente usado pelos caçadores furtivos para repouso e reabastecer o organismo. Entre os troncos foi encontrada uma lata de sardinha Bom Amigo. The modus operandi of the cultures, how they go about things. E pelo caminho eram visíveis sinais de sangue de um animal abatido e em agonia. Tratava-se de um rinoceronte branco que não resistiu depois de ter sido alvejado por caçadores furtivos que usaram uma arma de grande calibre. Estamos na região de Choquana, na parte central do Kruger Park, do lado do território sul-africano. E estamos já sensivelmente a 10 km do território moçambicano, do distrito de Magude. Situation is dangerous. They cut the whole face off to remove the horns, remove both set of horns together, because it would seem they were in a hurry and then they left hurriedly. But this animal was shot several times, was not shot once. From the amount of blood you can see there, and then when it came here, there's signs that it was shot here as well. It came and died here. Alguns jovens detidos no distrito de Magude denunciaram o envolvimento de cidadãos sul-africanos em esquemas de abate, extração de pontas e tráfico de rinocerontes. É Johnny Ndlaye Xibedya Nashimwe. Ngomgqibelo banike 20,000 rand. O jovem de 28 anos conta que para abater o rinoceronte precisa de estar a uma distância de 25 metros em relação ao animal. Swi ri ku ni va nga va nyike numero ya mehe wa kwala South Africa a tiva swa ku mehe haleni kaya ni mhaka ku va ni beti mundi ra ku ta nyana xavo ku kwala a ni swi tivi hi ku mehe nkarhi ni nga hete ku va eku xiba ni ve ni huma edradeni vo ni va siyana va ha xi khipa. Você não tinha transporte para ir para lá naquele lugar. Se liguei para mim, eu levei ele para lá. Como podem ver, há um grupo que é contratado por sul-africanos. Então, detidos aqui, vieram os polícias sul-africanos, conforme temos esta colaboração, para primeiro investigar, apurar a veracidade, como já nós fizemos, e depois tirarem conclusões. Os dados são arrepiantes. Foram mortos 2.067 rinocerontes. São números referentes aos últimos 3 anos e 9 meses, isto é, de 2010 até o mês de setembro do ano em curso. Kruger tem o maior efetivo de rinocerontes no mundo. 2013 pode ser o pior ano em termos de matança de rinoceronte, com a morte de 618 até agora. No ano passado foram abatidos 668 animais. Os maiores abates ocorreram no Kruger Park. São abatidos em média 2,7 rinocerontes por dia na África do Sul. We cannot afford to show our children how a rhino looked like on television and books, as it is a case in Europe and elsewhere. They've lost everything that they had. If they want to show you a snow leopard, you can only see it in a book or on television. That is something that we are not prepared to have.
O rinoceronte estava praticamente extinto e, de facto, os sul-africanos foram capazes de trazer esta espécie a um nível, portanto, trouxeram-no fora da extinção. Sob o risco de, como aconteceu no passado, fazermos com que algumas espécies entrem em extinção completa. Veja bem, nos anos 60, a parte da reserva do Maputo, por aquilo que eu pude ler, parte da reserva do Maputo era um paraíso de boi-cavalo. Muitas pessoas tratam também por cocone. E primeiro a tropa colonial e depois os funcionários públicos dizimaram completamente aquela espécie lá. O gestor dos Parques Nacionais da África do Sul alerta: o futuro pode ser sombrio. The rhino population at this point in time is stable. It hasn't started declining, but if we don't get the cooperation of all the people of Mozambique and other people in the region, we may see that decline and we will all be losers, because it means there will be no tourists coming to the Great Limpopo Transfrontier Park. The very same tourists that are coming to Mozambique will not come. Because there will be nothing to see. So we need to work together on this one. O rinoceronte tem forte impacto no turismo sul-africano. É normal rinoceronte ser transacionado na ordem dos 300 mil rands, 400 mil rands, dependendo do tamanho do animal, das características do animal. Estes são os objetos mais cobiçados pelos caçadores furtivos, os famosos cornos de Shebejwan, ou seja, rinoceronte. Os fiscais do Parque Nacional do Limpopo apreenderam 3 pares de chifres de rinoceronte. Estamos perante 2 cornos, este maior com peso médio de 9 kg, isto pesa. E referem os mais entendidos nesta matéria a que o corno maior de um rinoceronte chega a pesar 12 kg. O quilo do corno de rinoceronte pode custar mais de 50 mil dólares americanos, equivalentes a 1.500.000 meticais. O comércio ilegal de chifres de rinocerontes supera atualmente o negócio de ouro, platina e diamante. Há informações em nosso poder dão conta que o custo de propriedade do rinoceronte está acima de 40 bilhões de randes, correspondentes a 120 mil milhões de meticais. São números que sustentam o tráfico de cornos na China, Vietnã e Tailândia, os maiores destinos destes recursos extraídos no continente africano. The poaching only benefits people in the Far East, not the people of Mozambique, not the people of South Africa. Esta questão é muito complexa. Na Ásia, em particular na China, Vietnã, Tailândia, a medicina tradicional portanto, existe há muitos anos, e nessa medicina tradicional o corno de rinoceronte sempre entrou para tratar várias doenças, dor de cabeça, dores em geral, o cancro recentemente é explicado. Nenhuma dessas propriedades foi identificada com o corno de rinoceronte. Hoje o corno até já é utilizado para tratar as situações depois das grandes festas, portanto, as bebedeiras, etc. Portanto, nossa linguagem para tratar os babalazes. Ora, de facto, está criado um ambiente tal nestes países. O tráfico ilícito de animais selvagens movimenta mais de 90 bilhões de randes, cerca de 270 mil milhões de meticais. Devido ao recrudescimento da caça furtiva, os sul-africanos ameaçam fechar o corredor ecológico que permite o movimento de animais do Parque Nacional do Limpopo e do Kruger Park. And therefore they need to work together. There will be no need to close the corridor if we work together. But if things don't improve, that is what the government will do. And I think, again, both countries will lose. So we need to work together and ensure that the corridors are open. The poaching only benefits people in the Far East. E esta é uma preocupação, porque reerguendo, portanto, a vedação significaria, portanto, inibir
já não facilitar, portanto, a movimentação de animais de Kruger para cá. Portanto, iria, praticamente, fechar exatamente o corredor ecológico, portanto, entre os dois parques. E esse processo pode matar o Parque Nacional do Limpopo. Nós decidimos em 2004 translocar cerca de 10 rinocerontes do Kruger para o Limpopo. Já tínhamos nesta altura no Parque Nacional do Limpopo um santuário. 1 ano, 2 anos depois, nós vimos as primeiras crias. Receia-se a extinção da população do rinoceronte do Parque Nacional do Limpopo, em Moçambique. Quantos rinocerontes temos, provavelmente? Não posso avançar números. Há sempre movimentações desses animais de Kruger para este lado, como também vice-versa. É uma boa pergunta, mas eu não tenho a resposta, assim como não tenho a resposta os meus colegas que estão no terreno. Porque ao longo da fronteira com o Parque Nacional do Kruger há movimentação de rinocerontes. Os sul-africanos defendem soluções sustentáveis para a população que se encontra no interior do Parque do Limpopo. We're working very hard in our area of interest. Of note is the Greater Limpopo Transfrontier Park. We'll be finalizing on a work session on Thursday a implementation plan for the signature of both ministers, Mozambique and our minister, Edmond Weleva, so that we can have cross-border operations in the north of the park. The work that our concessions are doing and in the Limpopo National Park is of great importance to strengthen this alliance. On our western boundary, between Skukuza and Palaborwa, there are 9 game reserves, united into Game Reserves United, and they form the buffer on that side. We've signed up with them, and soon we will have one of their people in our ops room. By the way, soon we hope to have a guy from Masangir in our ops room permanently as a liaison officer, and we will have one person sitting in Masangir as we firm up. And then right around the park we have many communities in the south here, in the north there, that we're working with the tribal authority, the local authority and all other leaders to make sure that we get some semblance of ownership and that we get information flow. To clear the park from the outside, to look at the greater Kruger National Park, to look at the Lowveld where we house these assets. O governo moçambicano já iniciou a retirada das famílias que vivem neste parque. Das 1.200 famílias residentes no parque, já foram reassentadas 185 num processo sensível e complexo. Nisuka elani hi mhaka ya park. Nikuvonini ku na munhu ku tshama nsati wa mina kokwani. Neste momento estamos com garantia de 92 milhões de meticais ano para os 3 anos que falei do projeto, a partir do governo da República de Moçambique, e temos cerca de 8 milhões e 500 mil euros financiados pelo parceiro KFW. É muito complicado estimar exatamente o tempo que pode ser alargado em relação aos 3 anos que o projeto foi desenhado. A África do Sul continua a direcionar investimentos para o combate à caça furtiva. Os gestores do Kruger Park dizem que as operações de patrulhamento são onerosas. Cada operação custa ao parque cerca de 15 mil randes, cerca de 45 mil meticais por hora. É um assunto muito sério. A caça furtiva está a atingir contornos dramáticos. A matança de rinocerontes está a afetar a economia sul-africana, sobretudo o setor do turismo, tido como um dos motores do desenvolvimento desta potência africana. E o recrudescimento da caça do rinoceronte poderá afetar as relações entre Moçambique e África do Sul, se não forem tomadas medidas para a inversão do cenário, sobretudo do lado moçambicano. As autoridades da África do Sul acusam Moçambique de não estar a ser proativo no combate à caça furtiva. We don't want the relationship between Mozambique and South Africa to deteriorate. Mozambicans and South Africans share a common cultural heritage
Have people sharing common surnames, common names, common cultural heritage on both sides of the fence. So we need to work together as people, as people that have a common destiny. We are neighbors. Creio que é uma afirmação algo excessiva. Primeiro porque tem havido encontros regulares com a parte sul-africana, portanto equipas multidisciplinares de ambos os países, para se tentar encontrar uma solução para o problema. A questão da caça furtiva não se resume apenas a matar ou não animais, consiste na gestão de todo o ecossistema. E o fator primordial é o fator humano. Yes, it's really affecting the relationship between the two countries, but that's on a diplomatic level where our ministers are. It really affects it simply because we understand the socio-economic formation. We understand the challenges of both countries, especially Mozambique, and we say the relationship will be soothed by the higher level personalities such as our Minister of Environmental Affairs and the ministers in Mozambique to say continuous liaison and meetings at their level be in a position to ensure that relationships are soothed. Eles estão preocupados, nós também temos. O que está em causa é o equilíbrio ambiental, o equilíbrio ecológico. E ninguém tem dúvida sobre o empenho de Moçambique em relação a isso. Agora, há uma diferença na capacidade, nos meios disponíveis para enfrentar o problema. Daí a importância da coordenação. Portanto, eu não tomaria muito a sério essa afirmação. Neste momento temos a nossa equipe quase desarmada. Mesmo que não seja realmente de guerra, mas pelo menos com uma calibre, com um sistema pelo menos automático para permitir realmente que quando há situações possa haver também resposta por parte da equipe de fiscalização. Estamos agora num processo de aquisição de cerca de 30 armas com financiamento da PPF, mas também há um processo de realocação de algumas armas que estiveram neste parque, mas foram retiradas no ano passado, pertencentes ao comando provincial. Até que ponto a caça furtiva do rinoceronte afeta as relações entre Moçambique e a África do Sul? Bom, afeta relações, se calhar fosse um pouco exagerado, né? É um problema sensível e nós vamos abordar. É um ponto sensível, sobretudo porque sacrifica vidas de moçambicanos. Vamos abordar. Paz,